Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Chegamos ao versículo 7. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos ver então as primeiras consequências da queda do homem. Te falo mais sobre isso logo depois da vinheta. Bem, chegamos aqui até o versículo 6. Nós vimos toda a estratégia sutil de Satanás para enganar Eva, mudando a sua perspectiva, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de reagir ao mundo. Satanás entra na mente de Eva e aí impulsiona Eva ao pecado. Ela come do fruto, dá ao seu marido, que também come. E agora vemos as primeiras consequências. Então vamos ao texto bíblico. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Naquele momento, consequência imediata do pecado. Os olhos de Adão e Eva se abrem para uma nova realidade. Importante perceber que a fala de Satanás se cumpre em parte. Satanás havia dito que se comesse do fruto, seus olhos se abririam, conheceriam o bem e o mal, né? E seriam como Deus. Pois bem, em parte se cumpre, né? Nós vamos ver ao decorrer do capítulo Deus dizendo que deve tirar então o homem do jardim do Éden, visto que agora era como Deus. O texto também diz que os olhos se abriram, era uma promessa que se comesse, os olhos se abririam. Percebemos então que para uma mentira ser mentira, ela não precisa ser totalmente mentira. Eu acredito que até o que dá um tom especial à mentira seja alguns pontos de verdade onde a gente pode se agarrar para tentar acreditar naquilo, né? Satanás é especialista nisso. Digo mais uma vez, a verdade, para ser verdade, não pode ter uma vírgula de mentira, mas a mentira, para ser mentira, não precisa ser toda mentira, né? Daí a gente pode olhar para muitas heresias dos nossos dias, né? Ah, mas isso tem lógica, aquilo também funciona. Mas se não é Cristo integralmente, se não é a palavra integralmente, então a verdade deixa de ser verdade se acrescentamos um pouco a ela. Vimos o que Eva fez, né? Não pode nem comer do fruto. Ali, corrompida, Satanás já percebe, né, que Eva corrompida era uma oportunidade de mentir de fato. A gente já falou sobre isso. Então, acrescentar a verdade faz com que a verdade deixe de sê-la. Tirar da verdade faz com que a verdade deixe de ser verdade. É simples assim. Nos basta Cristo. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Então, olhar para a palavra de Deus com carinho nos fará ter uma noção do que a palavra especificamente diz e é. Eu não estou dizendo que a exegese, a interpretação do texto bíblico todo é fácil. Nós temos alguns textos complicados, mas tudo que é básico para que possamos conhecer a Cristo e nos tornarmos cristãos fiéis a Cristo, isso são bases fáceis de entender. E quanto mais nós compreendemos o que Cristo é, o que Cristo quer e como devemos nos comportar contra as estratégias de Satanás. Consequência imediata do pecado é algo que todos nós experimentamos quando pecamos, né? A gente cria uma narrativa com meias verdades na nossa cabeça, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, driblar esta palavra que aprendemos, esse espírito que fala no nosso coração, que está consonante com a palavra de Deus. A gente dribla isso, nós criamos alguns conceitos na nossa cabeça, nós julgamos a lei a partir de nós mesmos, nós tentamos retirar os juízos das consequências da quebra da lei e assim pecamos. Mas quando pecamos, temos a noção imediata de que a decisão que tomamos foi uma decisão errada, né? Então o pecado ele tem consequências imediatas. Os olhos de Eva, os olhos de Adão se abrem.
E eles têm essa primeira grande consequência dos olhos abertos, que é a alienação. Estar alheio. Alheio de Deus, com quem tinha um relacionamento pleno. Alheio de si mesmo. O homem agora entra em crises de medo, de insegurança, não é mesmo? Alheio do outro, que não era outro ainda, né? Serão uma só carne. Agora a minha nudez me incomoda, eu preciso me tapar, mas o olhar do outro para a minha nudez e a nudez do outro também é um incômodo para mim. O pecado, ele entra como uma areia nas engrenagens de um relacionamento que funciona. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nos importamos com o outro, mais amamos o outro, mais queremos o bem do outro como queremos o nosso. Quanto mais cheios de pecado, mais alheios da nossa própria existência ficamos, mais perdidos em nós mesmos, mais perdidos da nossa relação com o outro e, óbvio, mais perdidos da nossa relação com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Pois bem, consequências imediatas que nascem do desejo de Adão e de Eva de serem como Deus é. Talvez a gente não possa dizer aqui muito especificamente que era um desejo de Adão, mas em Eva isso é possível de apontar. Esse desejo por autonomia, essa vontade de ser o próprio padrão de juízo, o gestor da própria moralidade, é isso que o homem tentou ser em Eva, né? E a consequência de olhos abertos e essa sofisticação então prometida pela serpente, né? Vocês terão uma visão mais sofisticada do mundo, vocês vão enxergar como Deus enxerga. Isso é a parte mentirosa da promessa, né? O abrir dos olhos não leva a uma condição mais elaborada, pelo contrário. Imaginavam que comendo do fruto alcançariam a glória, mas alcançam a morte, a vergonha, a culpa e o medo. A relação do nós entra numa relação eu e ele, há afastamento, há uma quebra da inocência. E aonde, irmão, nós podemos encontrar também o mal, é impossível que viva plenamente o bem. O fruto é conhecimento do bem, mas também é conhecimento do mal, e o bem não pode habitar plenamente onde há resquícios do mal. Aí está, então, o grande desafio do ser humano, desta santificação progressiva, desse ser como Cristo é, desse nosso compromisso integral, e assim ele deve ser, intencional, de dia após dia, vivendo o mal desta existência, basta cada dia o seu mal, mas olhando para a coroa que nos está reservada. Esquecendo das coisas que para trás ficam, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui o homem se perdendo, as primeiras consequências da alienação, da morte, da vergonha, do medo, desse afastamento de todos os seus relacionamentos, consigo mesmo, com o outro, com Deus. E vemos a resposta patética que o homem tenta dar à sua queda. Costura, então, folhas de figueira para se cobrir. É certo que as folhas de figueira são folhas fortes e largas, mas a nossa obra tem poder de nos fazer cair da graça, mas nossas obras definitivamente não têm poder de cobrir a nossa vergonha. Nossa vergonha exposta por nossas escolhas encontram em nós a incapacidade de lidar com elas, a não ser com métodos paliativos, né? Amenizam a vergonha essas folhas, mas não libertam totalmente da vergonha, né? O poder de nossas ações para promover consequências e nossa fraqueza em promover ações que nos livrem delas é a grande realidade. A gente consegue cair, mas não conseguimos, senão pela graça de Cristo, nos levantarmos. Então, esse homem que é chamado para ser o zelador da natureza, o grande mordomo da natureza, acaba usando do lugar que ele deveria zelar para tentar se cobrir. Já parou para pensar? Que coisa terrível?
Será que nós não fazemos isso diante dos nossos pecados? Temos dificuldade de assumir a nossa incapacidade de nos protegermos daquilo que criamos, e aí a gente acaba usando a autoridade que Deus nos deu para tentar nos desvencilharmos das culpas que temos pelos pecados que cometemos. Davi diz isso de maneira mais clara. Será que ministros de louvor muitas vezes não usam o louvor para parecerem mais santos do que são? Será que os pregadores do evangelho, muitas vezes para esconder os seus pecados, encenam no altar grandes coisas para parecerem ser homens de Deus, mulheres de Deus? Será que não fazemos isso com a maneira que dançamos? Será que não fazemos isso com a maneira que encenamos teatro, com a maneira que evangelizamos? Será que muitas vezes nós não usamos os nossos ministérios, as folhas que nós deveríamos proteger, será que nós não usamos para tentar nos esconder do fato de que nós não queremos olhar para a nossa própria falha e que temos medo que o outro veja a nossa falha? E aqui eu faço uma pergunta: será que a gente tem medo do pecado ou a gente tem medo que as pessoas saibam que a gente peca? Será que nós temos mais pavor das consequências de estarmos afastados de Deus? Ou será que temos mais pavor de que as pessoas nos vejam na nossa nudez? Adão e Eva usam o lugar da sua vocação para se protegerem da vergonha de seu pecado. Que assim não seja conosco, né? Que essa responsabilidade de sermos mordomos nos leve ainda mais ao zelo de nos preservarmos longe dos frutos que não devemos comer, não é? Fato é que Adão e Eva se colocam aqui no lugar de autonomia moral, eles tornam-se o padrão que julga as suas próprias ações, e essa independência faz com que eles enxerguem agora por conta própria. Não enxergam mais através da palavra de Deus, não enxergam mais plenamente pela perspectiva eterna, mas são donos do seu próprio modo de ver, e donos desse seu próprio modo de ver começam a ver de maneira deturpada todas as coisas. Adão sempre viu sua genitária, e eu acredito que a outra genitária também não estava escondida dele, não, isso é meio óbvio no texto, né? Mas de repente essas coisas se tornam vergonhosas, né? Por quê? Porque mudou a perspectiva, mudou a visão. Por que mudou a visão? Porque o homem caiu. Por que o homem caiu? Porque começou a pensar diferente e aí começou a sentir diferente e a agir diferente. A grande alegria que nós podemos ter olhando para essa grande tragédia é saber que Deus quer novamente restaurar entre Ele e nós esta beleza da dependência de um relacionamento pleno com Ele. E nesse sentido, quero deixar aqui 2 textos. Eu vou ler eles. Você pode acompanhar comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 2 aos Coríntios 5, do 1 ao 7. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir do nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos com um corpo celestial. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! E não ficaremos despidos. Veja só. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suplicamos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uau!
Uau! O homem cai da sua condição de pleno relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o outro. O homem cai deste lugar vocacional pleno que Deus dá a ele, né? Deus deu ao homem um sentido, deu a ele uma vocação, deu a ele uma função, mas ele escolhe ser a própria medida de seu ser, a própria medida de sua interpretação. Esta queda lega a mim e a você, nos dá a herança de um corpo despido, nu, vergonhoso. Mas sabemos que este corpo não é o corpo final. A morte, ressurreição de Cristo, a salvação que nos alcança através do Pai que nos chama a Jesus, tudo isso está apontando para uma veste nova, um corpo novo. Um corpo que não nos envergonha mais na sua nudez. Um corpo eterno. Uma morada eterna. Vivemos nesse. E enquanto vivemos nesse que ganhamos da herança do pecado, gememos, sofremos. Mas ansiamos vestir esta nova vida. E se as nossas vistas foram corrompidas pelo pecado, agora não andamos mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. Se a palavra de Deus deixou de ser a medida interpretativa da realidade para Eva, fazendo de Eva a própria medida e ela caindo, Deus nos proporciona agora, através de sua palavra, a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, pelo relacionamento com a palavra, temos a garantia de uma fé cada vez mais robusta. E esta fé robusta nos fará enxergar para além da condição deste corpo nu que nos foi legado por Eva. Uou, louvado seja Deus. A eternidade, esta nova visão, esta dependência de olhar mais uma vez para a realidade através da palavra de Deus nos foi garantido em Cristo. E temos a confiança de que isso é verdade porque temos uma garantia em nós, o Espírito de Deus. Ah, não, aí na sua casa, por favor, glorifique ao Senhor e diga um amém. Vestidos de uma nova realidade. Uau, louvado seja Deus. Para terminar, 1 aos Coríntios 2, do 6 ao 16, acompanhe comigo com calma, hein? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem em esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, preste atenção, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Por mais que essa sabedoria já tivesse sido preparada para nós, os governantes não entenderam. Pois, se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem
loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Veja isso. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deus quer nos fazer ver. Sabemos que agora andamos pela fé e não por vista. Dependemos então não dos olhos herdados de Eva, corrompidos, mas herdamos a fé, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Olhamos então a partir de outra realidade que a palavra de Deus nos confere. Mas as coisas não começarão a ser compreendidas somente lá, quando este corpo se desfizer e formos vestidos de uma outra realidade agora pura. Temos a mente de Cristo, temos o Espírito de Deus, há uma sabedoria revelada através do Espírito àqueles que têm a mente de Cristo, coisas que homens naturais não podem ver, não podem ouvir, não podem compreender, mas os filhos de Deus podem. E Deus deseja revelar essas coisas àqueles que amam a Deus. E quem pode amar a Deus? Quem pode amar a Deus? Quem ama a Deus, diz Jesus em João 14, são as pessoas que guardam os seus mandamentos. Percebe? Quem pode guardar esse mandamento? Aqueles que têm o Espírito de Deus, que estão apontando para outra realidade, que já não enxergam o mundo a partir dos olhos de Eva, mas que enxergam o mundo a partir de uma perspectiva eterna que nos foi confiada pela palavra. A palavra é Jesus. Quanto mais conhecemos a palavra pelas Escrituras, mais a fé nos é ampliada. Quanto mais a fé nos é ampliada, temos capacidade de enxergar para além dessa realidade. Será que não era essa a perspectiva que Eva e Adão tinham no Éden? Uma perspectiva mais absoluta sobre a realidade, uma perspectiva tão absoluta que lhes proporcionava um relacionamento de perto com o Senhor. E eles perdem tudo isso porque Eva escolhe ser a própria medida de si mesma, a própria medida interpretativa da realidade, a própria interpretação moral das coisas. Mas nós, que fomos salvos da morte que Eva nos deixa, porque Deus nos encontrou mortos, estou emocionado, diz Efésios 2, e nos deu vida. Ou seja, foi uma escolha que Ele fez por nós. Não fomos salvos pelas nossas obras, mas pela graça que nos alcançou. Esse Cristo que nos dá vida ainda mortos vai ampliando a nossa capacidade de perceber a realidade até que possamos conhecê-lo como por Ele somos conhecidos. Como diz 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, que agora ainda enxergamos embaçado, mas enxergaremos muito melhor depois. Então perceba, terminando, Eva nos lega uma capacidade de enxergar o mundo que é empobrecedora. Ela nos apequena, ela nos leva ao medo, ela nos leva à vergonha, essa visão nos leva à insegurança. Mas Cristo, morrendo a nossa morte, nos dá acesso ao Pai, caminho, verdade e vida. E agora, através do Cristo, a própria palavra, a palavra que se faz carne, o Deus que anda no meio de seu povo, através dele fomos feitos filhos, fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e a partir disso, esse Espírito que mora em nós começa a nos revelar a realidade que transcende esse mundo. E em breve teremos um novo corpo
e compreenderemos todas as coisas, mas já começou um ambiente de revelação que é proporcionado somente aos filhos de Deus, que começam a desistir de serem as próprias medidas de si mesmos, as próprias interpretações morais do que se pode e do que não se pode, voltam à dependência de olhar para a palavra de Deus para então decidir, voltam à dependência de não acrescentar a verdade, de não retirar dela, mas de permitir que a verdade nos doutrine, nos domine, nos molde, nos limite e nos abra. Ao mesmo tempo que nos limita, nos abra a visão para um horizonte muito maior de revelação, para um horizonte muito maior da realidade. Amém. Amém. Que possamos voltar a ser dependentes, não andando por vista, esta caída, mas andando por fé. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem, te guiem e te transformem. Em nome de Jesus. Essa semana temos só esse vídeo. Temos aí os últimos que nós lançamos. Semana que vem a gente continua. Domingo continuamos a partir do versículo 8 aqui na nossa comunidade. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.